Respondendo à sua pergunta, existe um prazo para você protocolar o processo de asilo. Esse prazo é 1 ano após a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Porém, existem algumas circunstâncias que fazem com que essa pessoa não aplique para o pedido de asilo dentro do prazo. E nas leis de asilo, no ANA, existem algumas circunstâncias que isentam o prazo de 1 ano. Quais são essas exceções do prazo de 1 ano? Existem 2 tipos de modalidades de exceções do prazo de 1 ano, que no caso é mudança de circunstâncias ou circunstâncias extraordinárias. Bom, mudança de circunstâncias, o próprio nome já diz. Quando, por exemplo, no seu país, as condições do país materialmente mudam e fazem você qualificar para o asilo, ou seja, novas hostilidades contra grupos específicos, ou seja, houve uma mudança de circunstâncias, uma mudança nas condições daquele país, uma nova crise humanitária que possibilitou a elegibilidade de asilo para aquela pessoa que está fora do prazo de 1 ano. Também existe uma outra circunstância que é dentro da mudança, de circunstâncias, para poder pedir o asilo fora do prazo, que é quando, por exemplo, a lei de asilo, a jurisprudência, ela muda. Por exemplo, na época do Trump, a gente tinha Matter of AB. A Matter of AB foi vacated. Matter of AB, ela totalmente restringia o pedido de asilo, deixava mais dificultoso para quem era vítima de violência doméstica, para quem tinha pedidos de asilo relacionados a medo de gangue, e o Matter of AB restringia, que era uma jurisprudência. Isso foi rescindido, Então, assim, houve uma mudança na lei de asilo, na jurisprudência de asilo. Uma outra exceção para o prazo de 1 ano é quando você sai do seu país e aí as suas circunstâncias mudam drasticamente, ou seja, você começa a praticar ou ter alguma atividade fora do seu país, desde que você saiu, a qual te coloca em um risco maior. Vamos supor, você se converteu a uma nova religião ou a sua circunstância mudou de tal forma que agora você qualifica para asilo fora do prazo de 1 ano. Isso também pode ser utilizado como exceção do prazo de 1 ano. Também, para quem é dependente de uma aplicação de asilo, se você era menor de idade e você completou 21 anos, você já está automaticamente fora como dependente da aplicação do aplicante principal. Então, você pode entrar com seu próprio pedido e há também uma mudança de circunstâncias a qual você qualifica mesmo estando fora do prazo. Ou então você era cônjuge, você se separou, divorciou. E também existem as circunstâncias extraordinárias como exceção do prazo de 1 ano para o pedido de asilo. Circunstâncias extraordinárias são essas? É quando essas circunstâncias estão diretamente relacionadas por você não ter aplicado para o pedido de asilo dentro do prazo. Ou seja, ou você tinha ou tem uma doença severa, ou você tinha uma doença física ou uma doença mental. Infelizmente, quem é refugiado, quem tem medo de retornar para o seu país de origem, tem depressão, tem ansiedade, tem PTSD, Esse medo afeta fisicamente essa pessoa, e isso também pode ser utilizado como exceção do prazo de 1 ano. Geralmente quem tem PTSD tem um bloqueio para estar conversando ou para estar compartilhando sobre o medo de retornar ou sobre os traumas que aconteceram no país de origem. Então isso também pode ser utilizado como exceção do prazo de 1 ano. Bom, Ineffective Assistance of Counsel também pode ser utilizado como exceção do prazo de 1 ano. Vamos supor, você entrou aqui no país, estava dentro do prazo para aplicar para asilo, você teve uma consulta com o advogado, porém, infelizmente, esse advogado ele não fez o screening para pedido de asilo, para elegibilidade de asilo para você, e não te informou também a respeito do prazo de 1 ano, e aí dessa forma você perdeu o prazo. Então isso também pode ser utilizado como uma circunstância extraordinária diretamente relacionada por você não ter protocolado dentro do prazo. Também existe outra circunstância extraordinária que também é uma exceção do prazo de 1 ano, que é quando, vamos supor, você tem um status aqui no país, você tem um status não imigrante, você manteve o seu status, e aí após um período razoável que o seu status expirou, você entrou com pedido de asilo. Ou então até mesmo você estando dentro de status, você aplicou para o pedido de asilo, seu advogado morreu e por isso você não aplicou para o pedido de asilo dentro do prazo. Ou então
você chegou a aplicar para o pedido de asilo dentro do prazo, mas sua aplicação por algum motivo foi rejeitada e aí você reaplicou de novo fora do prazo, isso também é levado em consideração pela imigração e também pode ser utilizado como uma circunstância extraordinária por você não ter aplicado para o pedido de asilo dentro do prazo. Bom, meu nome é Clarissa Calil, sou advogada de imigração. É um prazer atender as suas dúvidas. Entre em contato com a gente para agendar uma consulta, para a gente avaliar o seu caso específico, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem um background diferente. Então, entre em contato com o nosso escritório, nosso número também é o WhatsApp, para a gente estar agendando uma consulta para analisar o seu perfil em específico. Lembrando que o processo de asilo é um processo sério e que uma aplicação frívola de asilo pode ter consequências criminais e consequências imigratórias que são irreversíveis. Dessa forma, eu venho ressaltar o nosso comprometimento com a verdade e que o seu comprometimento também na sua aplicação de asilo tem que ser com a verdade.